O foco dessa aula é a gente introduzir o debate sobre o conceito de raciocínio geográfico, que é um conceito importante na história e na epistemologia da geografia, e ele é um conceito fundamental também para que a gente possa pensar os sentidos do ensinar e aprender geografia na educação básica. Para começar, é fundamental que a gente entenda a ideia do que é o raciocínio geográfico. Não é apenas um conceito, ela tem uma dimensão mais ampliada para a gente entender que aquilo que faz um conhecimento geográfico ser um conhecimento geográfico tem a ver com determinada maneira como nós olhamos para o mundo. Cabe, cabe-nos a pergunta: qual é a forma de ver que nós ensinamos através da geografia? A ideia é então definir o raciocínio geográfico como uma forma de ver e uma forma de pensar própria da ciência geográfica e que ajuda as pessoas, que ajuda os meninos e meninas a compreenderem de que maneira a geografia ajuda a entender o mundo e ajuda a entender a si mesmo. Então, esses são alguns elementos centrais para a gente pensar que o raciocínio geográfico, como o próprio nome diz, é uma forma de pensar cognitivamente, de articular determinados conceitos, linguagens, para entender a realidade a partir da sua dimensão geográfica, que é uma das dimensões de entendimento da realidade. Não é a única, não vamos dizer que a geografia ajuda a explicar toda a realidade, mas há uma dimensão da realidade que é geográfica. E essa dimensão precisa ser colocada em questão para que os estudantes possam entender como ela se constitui. Para isso, há uma pergunta de partida que tem a ver com o que nós olhamos quando olhamos geograficamente para a realidade. Então aqui tem um mapa bastante comum, presente nos livros didáticos, em apostilas, em avaliações, que é o mapa da densidade demográfica do território brasileiro. Para que a gente possa construir uma visão geográfica a partir desse mapa, nós temos que nos perguntar onde a maior concentração de população e onde a menor concentração de população. Quando a gente olha para o mapa, claro, é evidente perceber que na faixa leste do país, ou seja, na área toda que envolve as grandes capitais, as principais capitais, toda a nossa faixa litorânea, a nossa principal faixa litorânea, nós temos efetivamente a maior concentração. Desta pergunta, dessa identificação do onde, vai decorrer uma série de outras perguntas que vão complexificando a leitura dessa realidade. O onde por si só não basta, mas o onde é o ponto de partida para eu entender por que aqui e não em outro lugar. Porque os fenômenos geográficos se concentram, nesse caso, o fenômeno da densidade demográfica se concentra nesse ponto do território e não em outro, e quais são os processos sociais naturais e a imbricação e a relação entre eles que produz esse fenômeno. Percebe que o onde, portanto, não é uma pergunta ingênua, mas é uma pergunta que leva à construção cada vez mais complexa de raciocínios, que são, portanto, geográficos. A mesma coisa nós podemos pensar quando a gente olha para esse mapa que mostra a distribuição das bases militares dos Estados Unidos e da Inglaterra pelo mundo. E aí nós podemos fazer a pergunta: onde a maior concentração de bases militares dos Estados Unidos? E é muito interessante que a gente pode identificar que essa concentração mais evidente das bases está na região do Oriente Médio. E aí, de novo, por que este onde? O que explica essa localização? Quais são os fenômenos históricos, geopolíticos, econômicos que explicam essa localização? Percebe? Novamente, nós partimos do onde, e esse onde nos leva a raciocínios cada vez mais complexos para entendimento do fenômeno. Isso vale tanto para a gente olhar para fenômenos que possam ser ditos fenômenos mais sociais, quanto para a gente possa olhar, por exemplo, para fenômenos que são, na verdade, naturais. Por exemplo, aqui nós temos as principais zonas sísmicas do mundo, e aí nós podemos perguntar por que em determinadas áreas se formam zonas sísmicas, ou seja, com maior intensidade de vulcanismos e maior intensidade de terremotos, e outras áreas não formam. E aí é interessante a gente pensar, por exemplo, nessa área que envolve a placa sul-americana e a placa de Nazca, e nos perguntarmos o que este processo tem a ver com a movimentação das placas. Ou seja, o que isso tem a ver com a tectônica de placas. Percebam que quando me pergunto o onde, eu vou ter que entender uma série de processos complexos para explicar essa localização. Ou seja, de certa medida, o raciocínio geográfico é este processo de produção de argumentos sobre a realidade, interpretação sobre a realidade, que, focando no onde, vai tentar construir explicações para essas localizações.
Então, nesse sentido, é que a gente pode chamar o raciocínio geográfico de não apenas um conceito, mas um princípio do fazer geográfico. E que está desde o início da constituição deste conhecimento, tanto como ciência nas universidades, quanto disciplina nas escolas. E aí, esse princípio tem a ver com a capacidade que a gente tem de compreender a localização, a distribuição desses fenômenos e compreender desde a sua perspectiva espacial. Nenhum fenômeno a priori é geográfico. O que o torna geográfico é a maneira como nós olhamos para esse fenômeno. Isso tem a ver com o fato de a gente chamar atenção para a pergunta por que aqui e não ali. O onde importa e explicar a complexidade dessa localização é, portanto, um dos elementos que define o raciocínio geográfico como um dos princípios da geografia. A BNCC é o documento normativo curricular brasileiro que norteia, né, direciona toda a política educacional brasileira, né, e incluso também, obviamente, o nosso novo ensino médio. Pela O BNCC, novo ensino médio o é o novo ensino resultado da médio deixou de alteração existir o da componente LDB, curricular de né, a nossa geografia. Lei de Diretrizes E e o Bases da conteúdo, Educação né, o seu Nacional, conteúdo está por meio integrado em da forma de Lei conceitos e temas 3.415, de relacionados às 16 de áreas de fevereiro de ciências humanas e 2017. às E tecnologias. entre as mudanças, né, estão o aumento da carga horária, a nova grade curricular e o ensino voltado para a formação profissional. Além disso, essa proposta inclui menor número de aulas expositivas, teoricamente uma maior participação dos alunos e aumento de projetos, atividades práticas, cursos e oficinas. Uma outra mudança importante é que o novo ensino médio vai permitir profissionais com notório saber, né, que seja reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino. E assim eles vão poder dar aulas de conteúdos de áreas afins à sua formação. Assim, por exemplo, não é mais necessário ter uma licenciatura na disciplina específica para dar aulas, né? E essa medida ela contradiz as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica e todas as demais ações que valorizam a carreira docente, né? Essa medida é uma das principais que visa desvalorizar o professor. O ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. O ensino de ciências humanas e, por consequência, de geografia será obrigatório a todos os alunos apenas na primeira metade do ensino médio. E o mesmo acontece para as áreas de ciências da natureza, né? Então, depois que o aluno concluir a primeira metade do currículo, ele vai poder optar por se aprofundar em áreas específicas. Nesse momento, o ensino de geografia é optativo, pois depende da opção do estudante em continuar o estudo em ciências humanas. Parte do currículo vai ser obrigatório e parte vai ser optativo, né? E cabe à BNCC definir os conteúdos comuns a todas as escolas, que não deverão ultrapassar as 1.200 horas. A carga do novo ensino médio foi ampliada para 1.400 horas. Apesar dessa lei ter sido aprovada em 2017, a implantação do novo ensino médio começou, na verdade, no ano letivo de 2022. E essas mudanças vão ser graduais, né? Por exemplo, em 2022 você vai ter a implantação para o primeiro ano do ensino médio, em 2023 para o primeiro e para o segundo, e em 2024 a implantação para todas as séries do ensino médio, né? O Exame Nacional do Ensino Médio vai ter também que se adequar, né, ao novo ensino médio, e a partir do ano de 2024, o primeiro dia vai ser composto por áreas da BNCC e o segundo dia vai ser de acordo com o itinerário formativo do estudante, né? Pois, diferente de atualmente, ele
O estudante ele pode escolher contemplar as áreas de linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. Então a gente consegue perceber as nuances, né, que vão influenciar na desvalorização do professor e na tecnificação do ensino médio, né, ou seja, para a formação de estudantes capazes de apertar botão e não de raciocinar criticamente, né, acerca da realidade que cerca esse estudante, né. Então, essas são algumas das críticas pertinentes que eu posso fazer nessa pequena reflexão, nesse pequeno trabalho.